Graça e paz. Como é que os irmãos estão? Estão bem? Na graça de Deus, estamos bem. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estamos lendo esta carta com os irmãos. E hoje, pela graça de Deus, vamos continuar no capítulo 1, nesse trecho que vai do versículo 12 ao versículo 30. Mas vamos começar a leitura neste versículo 21. Vamos ouvir o versículo 21. Depois, durante o estudo, as leituras, nós veremos os demais textos. Versículo 21, Filipenses 1. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este versículo 21 é o versículo chave. Este versículo expressa o pensamento central da carta aos Filipenses, das demais cartas do apóstolo Paulo e da sua própria vida e existência. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era uma convicção pessoal do apóstolo Paulo em todas as circunstâncias e situações. Repare, por favor, repare, que Paulo disse, para mim. Era algo que ele experimentava, que ele estava experimentando. E você é capaz de dizer, pela graça de Deus, para mim também o viver é Cristo? E não é só dizer, mas experimentar mesmo. O viver que Paulo se refere aqui é o viver de Cristo nele e através dele. O texto que eu gosto muito, que foi o texto que o Espírito de Deus usou para que eu experimentasse a salvação de Deus anos atrás, e que acredito ser o mesmo pensamento de Filipenses 1:21, e foi o próprio Paulo quem disse. Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo, todo-poderoso, todo-suficiente, vivendo em mim, tomando conta de tudo. Uau! Você já pensou nisto? O que temos que fazer para experimentar esse viver de Cristo em mim, através de mim? O que temos que fazer? Em termos de religião, nada. Nada. Nenhuma receita. Apenas crer na palavra de Deus que afirma a nossa morte com Cristo, em Cristo na cruz, a nossa ressurreição juntamente com Ele,
e Ele em nós, vivendo a vida dele, que é vida justa e santa. Basta isto, crer. Irmãos, esta experiência de fé com Cristo, por meio da palavra de Deus, está acima de qualquer questão e contraste que nós enfrentamos neste mundo. Muito acima. Não importa se estou solto ou na prisão, porque Paulo estava na prisão por causa de Cristo. Não importa se estou sadio ou doente, na exuberância ou moribundo. O que importa mesmo é que para mim o viver é Cristo. Para mim a vida é Cristo. E é para este Cristo, que é Deus, que está em mim, que eu tenho que olhar e depender dele totalmente, em todas as circunstâncias. Isto aqui não é religião, não é filosofia. Isto aqui é um milagre da graça de Deus. Se você não experimenta, é porque você não experimentou o milagre da graça de Deus em você. O milagre da sua morte com Cristo, da sua ressurreição com Cristo. O Senhor é a minha força. Para mim, o viver é Cristo. E você o que diz? O seu viver é Cristo? Cristo é sua vida? Cristo vive em você? Cristo é suficiente? A sua graça lhe basta? Para mim, o viver é Cristo e o morrer aqui fisicamente, é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Já perdi tudo e já ganhei tudo. Já perdi tudo na cruz, na morte com Cristo. Já ganhei tudo na ressurreição com Ele, e esse tudo é Ele mesmo em mim. Há um estar em Cristo permanentemente, e há um estar com Cristo quando partirmos desta terra. O que dizer? O que dizer, irmão Evaldo? O que dizer diante de tudo isto? Eu digo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguns poderiam dizer, meu viver é o dinheiro. Ou ainda, meu viver é o trabalho. Tem gente assim, né? Meu viver é o trabalho. Ou também, meu viver é a minha família. São meus filhos. Ou quem sabe, meu viver é o prazer momentâneo neste mundo. Todavia, quantos de nós podem verdadeiramente fazer coro com Paulo e dizer, meu viver é Cristo, a minha vida é Cristo, Cristo vive em mim? Por um lado, o apóstolo estava crucificado com Cristo. Por outro, estava ressuscitado juntamente com Cristo, e Cristo estava nele, vivendo. Irmãos, essa é a ideia do Evangelho. Essa é a ideia do Evangelho. Cada dia do nosso viver é Cristo se manifestando em nós. Agora, isso vai interferir tremendamente na maneira que vamos encarar
as coisas, os acontecimentos. Os acontecimentos não são aleatórios, dependentes do acaso. Não. Eu não penso em termos de sorte. Sorte minha. Eu não penso em termos de sorte, nem de má sorte. Eu penso de acordo com a soberania de Deus para mim. Soberania revelada em sua palavra. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo em meio ao caos, o sofrimento e a dor. Mesmo quando aquela onda, alguns anos, aquela onda gigantesca matou cerca de 1 milhão de pessoas na Ásia, dados não oficiais. Deus estava no controle, mesmo assim. Mesmo quando a Covid-19 assolava o mundo inteiro, Deus estava no controle. Mesmo que a natureza parece furiosa e desgovernada em alguns lugares do mundo, Deus está no controle total. Tem gente que pergunta diante de um sofrimento, de uma circunstância difícil: cadê Deus? Cadê Deus? Onde Ele está? Ele está no mesmo lugar de sempre, no trono dele, governando tudo, atento a tudo, dominando tudo. José, o filho de Jacó, os irmãos conhecem a história, foi lançado numa cisterna, vendido como escravo, dado como morto e depois preso no Egito. Mas Deus estava no controle, governando, dirigindo tudo. Não é preciso ser lido agora, mas depois você pode ler sobre isto em Gênesis capítulo 50, versículos 19 a 21. Irmãos, a soberania de Deus é previdente e providente. A questão é: reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida? Conhecemos a salvação de Deus? Esta é a questão. Não existe salvação sem soberania. O Senhor, Deus, e quando eu digo Deus aqui, eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é soberano. Judas, versículos 24 e 25. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ele é soberano desde quando? Desde antes de todas as eras, porque Ele é Deus. Paulo já era velho, estava preso, um velho preso na cadeia. O momento de Paulo muito crítico naquela prisão. O velho apóstolo de Cristo não esboça
nenhuma murmuração. Não. Mas os filipenses, os irmãos de Filipos, estavam sim preocupados e angustiados com a situação de Paulo. Qual foi a reação de Paulo para com essa preocupação, essa angústia dos irmãos filipenses? Ele começa mostrando a soberania de Deus sobre o assunto, sobre a sua prisão, aos irmãos filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, eu quero que vocês saibam disso, que tudo o que aconteceu comigo tem um propósito. Ele diz aqui, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, irmãos, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Quando eu estou enfrentando situação crítica, quando alguém, um amado, alguém que a gente gosta, ama, está enfrentando uma situação crítica, ou eu mesmo, eu coloco em prática duas coisas. Primeira, olhar para a soberania amorosa de Deus e agradecer. Primeira coisa, aconteceu alguma coisa comigo, com alguém que eu amo? Primeira coisa, soberania de Deus. E já vou logo agradecer a Deus. Segunda, orar. Colocar o assunto sob o prisma da vontade soberana de Deus. Paulo diz mais. Ele diz que a sua situação conduziu mais ao progresso do Evangelho. E Paulo descreve a maneira como contribuiu para o progresso do Evangelho. Você pode ler versículos 13 e 14, lembrando que estamos no capítulo 1 de Filipenses. Versículos 13 e 14. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As minhas prisões, cadeias, aí, prisões, algemas, em Cristo, porque Paulo entendia tudo em Cristo. Paulo entendia tudo em Cristo. As minhas prisões, as minhas cadeias, algemas em Cristo, porque Paulo entendia tudo em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Soldados
da guarda pretoriana romana e por todos os demais lugares. Deus tinha propósito de salvar alguns daqueles soldados pretorianos. E alguém tinha que ir lá. E Cristo levou Paulo. Ele foi preso, mas quem levou foi Cristo, porque Cristo tinha gente lá que ele tinha que salvar. Esse Deus é fantástico. Eu fico emocionado até quando penso nele. Filipenses 4, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César. Quem é César aí? É o chefão. É o imperador da casa de César. Nasceram de novo. E Paulo também diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por suas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Como que se pode obter confiança na prisão? Como que uma prisão como aquela de Paulo, com risco de vida e tudo, vai motivar um grupo de irmãos? Isso somente pode acontecer como um milagre do Senhor. É algo que vai contra o que é costumeiro. Totalmente contra. Os soldados romanos caçavam cristãos. Para quê? Para divertir o populacho nas arenas romanas e para servir de lanche de leões, alimentar leões nas arenas. A prisão de um irmão naquela época representava muito estresse, fuga, que tinha que correr, perseguição, sofrimento, angústia, separa amigos, separa filho, mulher, família. Era um assombro. Mas a prisão de Paulo operou o contrário naqueles irmãos que estavam assombrados. Irmãos, como que é tão importante reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e em tudo. Filipenses, capítulo 1, versículos 15 ao 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Na igreja de Roma,
tinha gente importante, destacada, que gostava de foco e que a atenção estivesse direcionada a ela. Gente importante é assim. Essas pessoas pregavam, mas tinham segundas intenções e motivos obscuros. E quando Paulo surge pregando o Evangelho da graça de Deus, e ele é preso por causa disso, e ao invés de se vitimar, ao invés de ficar se queixando, murmurando, esse homem se regozija em Cristo. Aí surge também a inveja no coração daquelas pessoas. Sentiram-se renegadas ao segundo lugar e privadas de sua importância anterior que eles julgavam ter. Então surge a inveja. E onde opera a inveja, aparece também a ciumeira, uma ciumeira danada, e também a discórdia. Inveja é terrível. Se tem inveja, tem ciúme e tem discórdia, tem confusão. Esse tipo de gente não aguenta tribulação, não aguenta perseguição, não aguenta prisão, pede arrego, passa para o lado do inimigo do Evangelho. E como tem inimigos do Evangelho. Nós vamos estudar sobre os inimigos na cruz de Cristo, e você vai ver que os inimigos da cruz de Cristo estão nas trincheiras do cristianismo. Estão aí. São os apóstatas. Esses não entendiam nada do estar em Cristo e muito menos de soberania de Deus. Mas isso também não interferiu em nada em Paulo. Esse homem era liberto. Impressionante. Ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Que é Filipenses 1,18, que já foi lido. Irmãos, muitos entendem erroneamente esse verso. Muitos entendem de uma maneira distorcida esse verso. Muitos pensam que desde que algo seja dito sobre Jesus Cristo, é isso que importa. Não está em jogo o conteúdo da mensagem aqui. Irmãos, em linhas gerais, existem 3 grupos. 3 grupos.
O primeiro grupo, os que pregam o Evangelho com conteúdo correto e a motivação correta. Conteúdo correto, motivação correta. O segundo, os que pregam o Evangelho com conteúdo correto e motivação errada. E o terceiro grupo, os que pregam o Evangelho com conteúdo errado e motivação errada. Mas Paulo diz o seguinte: também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Você está pregando errado? Você prega o Evangelho, conteúdo correto, motivação errada? Ou o conteúdo já é errado mesmo, a motivação já é errada? Eu dou graças a Deus por essa gente também. Deus sabe o que faz. Eles estão pregando aí. Muita gente está ouvindo. Ouvindo porque quer. O mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. É assim. Eu só tenho uma coisa a fazer. Eu só tenho uma coisa a fazer. Regozijo, e regozijo, e regozijo. E é por aí que eu vou. Irmãos, nada poderia deixar Paulo amargurado, melindroso, ressentido. Nada, nada, nada. Paulo não ficava bicudo com nada, porque ele reconhecia a soberania de Deus e para ela ele estava olhando. Nós também precisamos reconhecer a soberania de Deus, olhar para ela. Portanto, nós também não precisamos ficar bicudos. Mas, se ficarmos bicudos, se você está bicudinho comigo por causa da mensagem, ou um outro assunto, ou com a outra coisa, se você está bicudinho aí, eu quero sugerir uma coisa para você. Para você e para mim. Usemos nosso biquinho, como canudinho, para sugar refrigerante geladinho ou suco, enquanto descansamos na soberania providencial de Deus. Tá bom, irmãos bicudos, se tiver alguém aqui? Eu já fiquei bicudo muitas vezes. Eu já sou meio bicudo, né? Mas Deus já tratou comigo. Filipenses 1:19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo estava convicto da sua libertação. A sua certeza estava baseada nas orações por ele e por causa da provisão do Espírito Santo, como é dito no texto. Isso não significa que Paulo estava apostando na absolvição e soltura dele, daquela cadeia. O que ele está dizendo é que Deus iria, por sua vontade soberana, dar uma solução final para o seu caso. Isso ele deixa nítido no versículo 20, que pode ser lido.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O seu livramento consistia nisto, citando as suas próprias palavras: que Cristo seja engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. A ardente expectativa e esperança de Paulo não são mais o eu e sua prosperidade. Como isso é possível, irmãos? Como pode haver tamanha libertação? Na morte com Cristo na cruz. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. O seu único desejo e ardente desejo é que Cristo seja engrandecido no seu corpo, por tudo que vir a acontecer com ele, seja de bom ou de ruim, positivo ou negativo, vantajoso ou desvantajoso, lucro ou prejuízo. Libertação maior não existe. O alvo do cristão nascido de novo está acima dos contrastes que enfrentamos neste mundo. O nosso alvo é Cristo, e nada pode desmantelar esse sentido de vida que nós temos. Há somente um alvo que não poderá ser tirado de nós. Alvo que eu posso mirá-lo, persegui-lo, em qualquer situação e circunstância. Que Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1, 22 ao 26. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Veja, os irmãos, Paulo não pede para morrer fisicamente. É tolice. Não faça isso. Eu quero morrer, eu não quero viver mais. Para com isso. Para de bestice. Paulo não pede para morrer fisicamente, porque ele crê na soberania de Deus. E que Deus é o Senhor de sua vida e de sua morte. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida e da minha morte. A minha vida está em suas mãos e a minha morte também. Ele é que decide. É o Senhor que decide. Quem decide é o Senhor. Eu só preciso estar preparado para o momento que o Senhor me chamar. Que Paulo entendia ser incomparavelmente melhor. O importante é estar produzindo fruto, como ele disse, o fruto do Evangelho. E estar preparado para o momento que o Senhor nos chamar. Há um estar em Cristo permanente e há um estar com Cristo quando partirmos desta terra. Filipenses 1, 27 ao 30.
terminando. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei, disse ele. Esse viver é um viver para Deus, em Deus e no poder de Cristo. Mas nós só podemos viver assim para Deus se antes morremos com Cristo, crucificados para o pecado. A vida no Evangelho é a vida que nasce da morte, é a vida que vem do centro da ressurreição, é a vida de Cristo em nós. O desejo de Paulo com os filipenses era que eles estivessem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Fé evangélica é a fé que crê no Evangelho. O Evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo. A fé evangélica é a fé que crê na morte de Cristo, na nossa morte com Ele, na ressurreição de Cristo, na nossa ressurreição com Ele, e Ele vivendo em nós. Fé evangélica. Eu sou evangélico. Ah, você é evangélico. Você crê no crê. Precisamos saber no que você crê para a gente saber se você é evangélico. Essa fé tem muitas lutas neste mundo. E há muitos adversários do Evangelho de Cristo. Paulo também diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. Tudo é em Cristo, com Cristo e por Cristo. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram, porque Paulo estava preso. Ainda estou lutando, não só porque Paulo estava preso, mas Paulo tinha lutas espirituais com o Deus deste século, com o poder tenebroso das trevas, porque é assim quem prega o Evangelho. A minha luta é também a luta de vocês, e a luta de vocês é a minha. Essa luta não tem trégua, não termina, ela continua. Enquanto estivermos neste mundo pregando o Evangelho, vamos ter lutas e mais lutas. Lutas e mais lutas. Mas o que importa mesmo é, para mim, o viver é Cristo.